Quem é que nunca sonhou em ser um jogador de futebol, ser idolatrado pela própria torcida, adorado, cair nos braços da galera ao fazer aquele gol importante? Pois é, todos já tiveram esse sonho. Mas a realidade é que nem todo jogador de futebol conseguiu viver algo assim, como alguns até sendo odiados pela própria torcida. E hoje eu vou te mostrar 7 jogadores de futebol que, além de serem odiados pelos rivais, eram também odiados pela sua própria torcida, cara. Mas antes, é claro que se você não é um inscrito aqui no canal, para tudo que você tá fazendo, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Fabrício! O Fabrício, que claro, todo mundo conhece, lateral de muita qualidade, tá? Jogou por muitos clubes gigantes no Brasil, passou por Vasco da Gama, Internacional, Cruzeiro, Palmeiras, Portuguesa, e por onde ele passou, o Fabrício sempre foi muito bem, exceto em um time. No Internacional de Porto Alegre, o Fabrício foi muito perseguido pela torcida. Isso porque quando ele chegou no Inter, ele era reserva de quem? Do Kleber, lateral, cara. E o Kleber, você sabe, o Klebão era zica mesmo, jogava muita bola. E o Fabrício aos poucos foi ganhando posição no time ali e ele tava um pouco inseguro. A torcida do Inter nunca foi muito com a cara do jogador. O que acontece é que com os erros frequentes, as más partidas, ele foi ficando cada vez mais nervoso com essa situação. Teve um dia que tudo estourou. Durante um jogo contra o Ipiranga, ele perdeu uma bola na lateral e a torcida foi vaiar. E aí, cara, ele perdeu completamente a cabeça. Sabe o que ele fez, né? Virou pra torcida e olha, mostrou foi o dedo. Mas não foi esse não, e você sabe do que eu tô falando. Depois daquilo, ele que já era odiado pela torcida do Inter, que não queria mais ele no time, perdeu completamente o clima. Ele ainda tirou a camisa do Internacional e jogou no chão. Os caras até tentaram conter ele ali, sabe? Os companheiros de time falando: dá uma segurada, Fabrício, não faz isso. Mas ele não pensou direito e fez a merda, meu irmão. Resultado, ele nunca mais jogou pelo Internacional. Depois disso, o Fabrício ainda teve outros problemas. Ele foi pro Cruzeiro, passou pelo Palmeiras, jogou no Vasco. E no Vasco ele também passou por problemas com a torcida. E inclusive tava sendo vaiado num jogo, aí ele fez um gol e ó, meteu aqui pra torcida. Fala agora aí. Não tem jeito, né? E na União Cacoalense, o último clube do Fabrício, ele também se desentendeu com a torcida. Ou seja, é melhor o Fabrício jogar no Red Bull Bragantino, porque lá não tem torcida, né? Mas hoje o Fabrício tá sem clube, praticamente aposentado já. Mas cara, ele jogava bola, tá? Queria no meu time. Lucas Lima. Bom, o Lucas Lima todo mundo conhece, mas esse conseguiu um feito muito maior do que os outros. O Lucas Lima conseguiu ser odiado por 2 torcidas, quase que pelo mesmo motivo. Cara, o Lucas Lima, ele passou pelo Sport, passou no Internacional e o Santos resolveu apostar no jogador. E no Peixão ele viveu uma fase sensacional. Aí você fala, pô, que fase é essa que ele viveu? Irmão, uma fase monstruosa. Lucas Lima era o camisa 10 da seleção brasileira, jogou com a camisa 10 da seleção, era um cara que todo mundo queria na seleção, inclusive chegou a receber proposta de clubes portugueses, ali o Porto, Benfica, queriam a contratação do jogador, mas ele, não sou pra jogar nesses times. Imaginou que teria mercado pra defender um dia, quem sabe até o Barcelona. Existia essa conversa, já que o pai do Neymar também empresariou a carreira do jogador e existia todo esse lobby, ele namorou até a irmã do Neymar também. Bom, o que acontece é que o Palmeiras estava se tornando uma potência financeira, isso que é hoje aí, esse monstrinho que a gente criou. Pois bem, o Palmeiras naquele momento decidiu investir no Lucas Lima, que estava em final de contrato com o Santos. O que ele fez? Assinou um pré-contrato com o Palmeiras e a torcida do Peixão ficou revoltada, chamando ele de mercenário, principalmente porque no final da passagem dele pelo Peixão, o nível do cara caiu demais. Daí ele passou a ser odiado pela torcida do Peixe e foi pra jogar no Palmeiras. Ele começou bem no Palmeiras, mas nem de longe ele foi aquele Lucas que ganhou espaço na seleção brasileira. Como resultado, ele perdeu espaço na seleção, aos poucos no Palmeiras, e não foi só que ele perdeu espaço, a torcida do Palmeiras também passou a odiar o jogador, porque ele não tava jogando mais nada. A coisa foi tão feia que durante a pandemia ele foi flagrado num bar, restaurante, balada, enfim, não sei. Sei que a torcida pegou ele na rua e falou: você vai sair do Palmeiras de qualquer jeito, senão o bicho vai pegar. Sou contra isso, tá? Mas foi o que foi feito. Dali o Lucas Lima não jogou mais no Palmeiras mesmo. Foi emprestado pro Fortaleza, depois acabou o vínculo dele, o contrato com o Palmeiras, e ele tava treinando até na Portuguesa Santista, quando adivinha só, aonde é que o Lucas Lima tá agora? É, você já sabe. Ele voltou pro Santos e tinha torcedor até falando que mesmo que ele fizesse gol, não comemoraria. Mas a situação do Santos é tão drástica que eu acho que se ele fizer um gol agora, vai ter torcedor agradecendo de verdade. Mas tá difícil, viu? Não é nem de longe o mesmo Lucas Lima. Conseguiu ser odiado pela torcida do Santos e do Palmeiras. Mas quem sabe, se ele salvar o Santos esse ano, esse ódio não vai embora, né? Sassá! Cara, e como não se lembrar do Sassá? O Sassá era demais, né? O que ele jogou no Botafogo foi uma barbaridade. Jogou muita bola, caiu nas graças da torcida, mas sempre foi despirocado. O Sassá sempre foi parafuso solto, tá? E pra piorar toda a situação, o Sassá saiu do Botafogo de um jeito péssimo. Pois é, ele que era adorado pela torcida do Botafogo, saiu de lá brigando, e quando ele chegou no Cruzeiro, adivinha só, foi falar mal do Botafogo, dizendo que tinha chegado num clube grande. Péssima escolha do Sassá, principalmente porque todo mundo sabe o que aconteceu, né? O Cruzeiro foi rebaixado pela segunda divisão,
ele fez parte daquele grupo e todo mundo que tava ali saiu também naquele jeito, né, na fritura com a torcida do Cruzeiro. O Sassá foi outro que conseguiu ser odiado pela torcida do Botafogo e também a do Cruzeiro. Mais impressionante é que o Sassá era bom jogador, mas fez um monte de besteira, chegando a dar um soco na cara do Mike do Palmeiras. Como resultado, o Sassá, que é muito bom jogador, passou um tempo sem clube. Depois disso, hoje ele tá no Amazonas, tem só 29 anos, é novo, mas pela falta de cabeça acabou perdendo espaço nos grandes clubes. Mas olha, não sei não, hein, com 29 anos é bem capaz da gente ver ele aparecendo em outro clube por aí, viu? Thiago Neves. Pô, o Thiago Neves eu nem preciso de falar nada. A vida inteira do Thiago Neves foi se envolver em polêmica. Pois é, ele que surgiu lá no Paraná, do Paraná, ele foi jogar no Fluminense, já causou lá no Fluminense. Ele fez aquilo que todo mundo sabe, né? Assinou um pré-contrato com o Palmeiras que irritou a torcida do Fluminense. Mas aí adivinha, o Renato Gaúcho, a diretoria do Fluminense, fizeram então ele cancelar o contrato com o Palmeiras, pagaram a multa e tudo mais. Aí ele foi odiado pela torcida do Palmeiras também. Se isso não bastasse, o Thiago saiu colecionando polêmicas. Do Fluminense ele jogou no Flamengo, do Flamengo ele não conseguiu ir tão bem assim, jogou em outros clubes, mas a gente sabe que ele ficou marcado mesmo pela passagem no Cruzeiro e o famoso Neymar. Fala Zezé, bom dia. Então, isso estragou demais a carreira do Thiago Neves, porque um excelente jogador, um meia daquela qualidade. Pô, classudo, o Thiago Neves jogava muita bola, vamos falar a verdade aqui, mas por conta daquela passagem dele no Cruzeiro, onde foi um dos protagonistas do rebaixamento do Cabuloso, ficou marcado e odiado pela própria torcida. Hoje lá em BH, se você falar o nome do Thiago Neves pra um cruzeirista, meu amigo, é coisa de chamar o SAMU, tá? Os caras ficam altamente nervosos. Ai, calma! Calma! Vitinho, cara, não tem como o Vitinho ficar fora dessa lista, porque ele conseguiu uma coisa impressionante, ser odiado de verdade por duas torcidas, mas assim, odiado de verdade, mesmo sem ter feito nada demais, só pela bola mesmo. Quer dizer, com uma delas. O Vitinho foi revelado no Botafogo, jogando muita bola, foi então negociado com a Rússia, foi pro CSKA da Rússia, voltou ao Brasil emprestado, jogando no Internacional, e ele foi muito bem, tá? Voltou pra Rússia, e aí o que aconteceu, meu amigo? O Flamengo resolveu investir um caminhão de dinheiro num jogador, e adivinha só, a torcida do Botafogo ficou muito magoada, passou a odiar o Vitinho, mas quem liga, né? Ele tava jogando no Flamengo, maior torcida do Brasil, o Vitinho não ia dar bola pra isso? Será? Grande erro. O Vitinho não jogou nada no Flamengo e passou a ser odiado e hostilizado pela torcida do Mengão. Como resultado, as duas torcidas no Rio de Janeiro odeiam o jogador, e ele então foi embora, hoje tá jogando lá na Arábia Saudita e tá bem. E ao que eu saiba, a torcida por lá ainda gosta do Vitinho. Michel Bastos. Bom, um dos mais injustiçados dessa lista com certeza é o Michel Bastos. Michel Bastos, que foi um lateral de muita qualidade, surgiu no Figueirense, foi jogar depois na França, brilhou por lá, inclusive no Lyon, chegou à seleção brasileira, jogou a Copa do Mundo de 2010, jogando muita bola, tá? Ele era meia, o Dunga escalou ele na lateral, Michel era muito bom, e ele voltou pro Brasil pra jogar pelo São Paulo. Mas enfim, no São Paulo a torcida nunca gostou muito do Michel Bastos, e eu não compreendo, porque eu sou São Paulino e gostava do Michel, mas cara, tinha hora que ele dava umas brisadas, sabe? Não corria tanto quanto a gente esperava, dava umas bicas pra cima que era inexplicável. O Michel era muito bom na bola parada, mas quando ele errava bizonhamente. Mas então, mais um daqueles episódios que torcida organizada acha que é dona de clube, né? Invadiram o CT do São Paulo, que tava numa fase horrorosa, cobraram o Michel Bastos, ele ficou sem clima, ele já vinha sendo hostilizado algumas vezes no estádio e nas redes sociais, e aí pra continuar no time depois daquela invasão, ficou difícil, e ele saiu do São Paulo. Depois que saiu do São Paulo, ele ainda jogou pelo Palmeiras, pois é, mas no Verdão ele não conseguiu engrenar. Em espaço ele foi jogar no Sport, ainda jogou no América Mineiro, era um excelente jogador, mas no São Paulo, bom, a torcida odiava ele, mas o que não é novidade, né? Durante um bom tempo, a torcida do São Paulo odiava todo mundo, às vezes até o São Paulo. Alexandre Pato. Ah, eu sei, você vai falar que o Pato é amado pela torcida do São Paulo. A torcida do Inter tem aquele carinho pelo jogador, e no Milan, claro, todo torcedor gosta dele, ainda tem boas lembranças do Pato. Mas o fato é que o Pato foi odiado pela torcida do Corinthians, e você sabe bem o porquê. Depois de ser revelado pelo Inter e pro Milan, ele voltou pro Corinthians por um caminhão de dinheiro. Era a grande esperança do timão, e aquele pênalti de cavadinha no Dida não dá, né? Nem preciso dizer. Pensa só, o Corinthians investiu um caminhão de dinheiro no jogador e ele foi emprestado, sim, emprestado pro São Paulo. Pois é, mesmo depois do Corinthians ter gasto um caminhão de dinheiro com ele, porque a torcida não queria mais ver o Pato nem pintado de ouro. E a situação só piorou, tá? Porque o Pato jogou muita bola no São Paulo, e depois de ter jogado bem no São Paulo, o Corinthians tentou de todas as formas negociar ele com o futebol chinês, que queria contratar o jogador, mas ele nunca aceitou a proposta. E aí ele cumpriu o vínculo com o timão sendo emprestado. Passou no Chelsea, depois foi pro Villarreal, e ali o Corinthians, já, enfim, já não tinha mais como recuperar o investimento não daquele tamanho no jogador. E adivinha só o que o Pato fez?
foi pra China. Pois é, pra deixar qualquer corintiano com muita raiva mesmo, não tem o que fazer, né? Eu confesso que por ser São Paulino, não tenho raiva do Pato, mas acho que ele errou muito feio naquele pênalti, não pode brincar daquele jeito, ainda mais em cima do Dida. Mas e aí, qual foi o jogador que também foi odiado pela torcida e ficou faltando nessa nossa lista? Faz o seguinte, comenta aqui agora o nome do jogador, porque se tiver bastante jogador que ficou faltando nessa lista, eu trago uma parte 2, beleza? Eu fico por aqui, espero que você compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo pra colaborar aqui com o canal. Fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!